Fala, futeboleiros, tranquilidade? No vídeo de hoje vamos abordar os assuntos de Copa do Brasil e também Libertadores. Mas antes de a gente iniciar o assunto, queria pedir a colaboração de vocês aí para o canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos, assiste um pedaço do vídeo que vocês vão estar colaborando aí com o crescimento do canal, vai estar ajudando bastante. Então vamos já começar falando de Copa do Brasil. Hoje teve o sorteio de quais equipes vão ser as mandantes, né, no primeiro jogo, e foi definido que Cruzeiro manda o primeiro jogo no Mineirão, Corinthians o segundo, Corinthians decide em Itaquera, e o jogo do Vasco, o time do Vasco manda o primeiro jogo e o Fluminense decide em casa no Maracanã. As equipes estavam acompanhadas dos seus respectivos treinadores e capitães, então o Corinthians tinha aí o Dorival Júnior, tinha o Maicon, o Vasco tinha o Verratti, tinha o Fernando Diniz acompanhando, o Fluminense, o Zubeldia e o Thiago Silva, e o time do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, juntamente com o Lucas Silva. Então foi definido que as datas dos jogos serão da seguinte forma: os dois jogos, as duas semifinais, serão no mesmo dia. Vai ser numa quarta-feira, 10 de dezembro. Então, 10 de dezembro, o primeiro jogo, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. E Vasco da Gama e Fluminense, 10 de dezembro, primeiro jogo em São Januário. E o jogo da volta será num domingo, no 14 de dezembro, o Corinthians manda o jogo de volta em Itaquera e o Fluminense decide em casa no Maracanã, assim como eu já tinha falado. Agora vamos falar um pouco de Libertadores. Hoje teremos aí o jogo de Flamengo e Racing. O time do Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã, decide fora de casa na Argentina, assim como foi contra o Estudiantes de La Plata. E o time do Flamengo já saiu a provável escalação e temos duas modificações. Na zaga, o Danilo vem para o lugar do Léo Ortiz. Léo Ortiz vai para o banco de reservas. Lembrando que no jogo contra o Palmeiras, ele se machucou, né? Teve uma queda em cima dele, no tornozelo dele. Foi reavaliado, está no banco de reservas. E a outra mudança é que sai o Samuel Lino e entra o Carrascal. O Samuel Lino, que começa a ser um pouco criticado pela torcida do Flamengo pelo baixo desempenho nos últimos jogos. O Carrascal, que vem entrando bem, vem demonstrando vontade. O jogo contra o time do Palmeiras, ele mostrou isso, vem mostrando. E a torcida pediu essa mudança e deve vir aí o Carrascal para iniciar entre os 11 titulares. O time do Felipe Luiz deve vir a campo com Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal e Pedro. Já o time de Gustavo Costas deve vir a campo com Cambeses, Martirenha, Colombo, Rojas, Sousa, Zuculini, Almendra, Solari, Conete e Maravilha Martínez, aí o camisa 9 artilheiro do Racing. E lembrando, vamos falar um pouco dos últimos 5 jogos, mostrar como que tá, os últimos 5 jogos do time do Flamengo. Os últimos 5 jogos, o Flamengo tem uma vitória contra o Corinthians, um empate contra o Cruzeiro 0-0, uma derrota para o Bahia de 1-0, uma vitória de 3-0 no Clássico contra o Botafogo, e o último jogo no domingo, a vitória de 3-2 contra o Palmeiras. Já o time argentino empatou no Clássico de Avellaneda 0-0 com o Independiente, perdeu do River, foi eliminado na Copa Argentina nas quartas de finais, perdeu em casa para o River, empatou em casa com o Independiente Rivadavia, ganhou fora de casa, venceu o Banfield por 3-1, venceu o Aldosivi em casa. Então esse é os últimos 5 jogos do time do Racing. E amanhã teremos aí LDU e Palmeiras. E saiu uma matéria que eu achei um pouco engraçada aqui, saiu no Lance. Tem um vidente aí querendo falar, já antecipar de como vai ser o jogo entre LDU e Palmeiras em Quito. É isso mesmo. O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, deixou a opinião dele. Segundo ele, vai ser um jogo difícil, que vai ser muito equilibrado, e que ele apontou que o jogo tem grandes chances de terminar empatado.
No vídeo ele apontou que a LDU vai se arriscar mais e tomar iniciativa, e já o Palmeiras deve fazer mudanças ao longo da partida. Luiz destacou que alterações do técnico Abel Ferreira podem fazer a diferença e que o jogo pode terminar empatado. Já eu tenho uma opinião totalmente contrária a esse vidente aí. Acho que o time da LDU é um time um pouco limitado, conseguiu eliminar o São Paulo, venceu no Morumbi, mas é um time um pouquinho limitado. O São Paulo demonstra oscilações, demonstra certas deficiências, e aqui agora eles estão enfrentando o líder, né, do Campeonato Brasileiro. Então muda a chavinha, muda o adversário, a forma de jogar, a forma de se impor. Então a LDU aí vai enfrentar uma parada mais dura, não é mais o São Paulo e sim o Palmeiras, o tipo de adversário já muda um pouco. Então o time do Palmeiras joga o primeiro jogo em Quito, na altitude, e depois decide em casa. Então se o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras empate ou perca de 1-2-0, ainda com certeza consegue reverter aqui no Allianz. A gente sabe que em jogos assim, em que argentinos, colombianos, equatorianos jogam o primeiro jogo, eles tentam fazer de tudo para fazer o resultado, e quando vem ao Brasil, é aquela velha catimba, o time vem para não jogar. Mas acho que o Palmeiras, na minha opinião, deve passar pela LDU e ir à final. Já no jogo do Flamengo é uma parada um pouco mais difícil. O Racing, que foi campeão ano passado da Sul-Americana, tirou o Corinthians, chegou na final, foi campeão. Time do Gustavo Costas, um bom time, um time cascudo. Deve ser um jogo bem difícil. O time do Flamengo tem as suas estrelas aí entre os 11 iniciais. Quando tem o Felipe Luiz vai fazer as mudanças, também tem os seus bons jogadores, mais estrelas ainda no banco de reservas. E o jogo contra o Palmeiras foi um jogo para dar mais confiança e mostrar para a torcida que o time tá engrenando. O time brigando pela primeira colocação no Brasileirão, bateu o Palmeiras em casa por 3-2 em um jogo muito truncado, muito pegado, e vai ser assim também contra o Racing. Ainda mais que o Racing vai mandar o segundo jogo na Argentina, né, o jogo de volta ao seu mando. Então o Racing deve vir aqui ao Brasil para tentar explorar contra-ataque, fazer uma catimba, segurar um empate. Então o time do Flamengo tem que ter cabeça, colocar a bola no chão e tentar fazer o resultado aqui, não fazer que nem fez contra o Estudiantes. O Flamengo deu sorte, uma sorte enorme, passou contra o Estudiantes. Nos pênaltis, passou sufoco lá. Então, o time do Estudiantes é um time um pouco mais fraco, um pouco mais limitado, e o Racing é melhor. Então, o time do Flamengo tem que tomar cuidado, corrigir os erros que cometeu contra o Estudiantes na Argentina e tentar fazer já o resultado aqui no Maracanã para chegar na Argentina e jogar um pouco mais de conforto. Então, o vídeo de hoje foi um vídeo bem breve, rápido, para a gente abordar um pouco desse assunto de Copa do Brasil. A gente já falou dos horários aí, falamos do jogo do Flamengo, amanhã tem um jogo da LDU e Palmeiras. Então amanhã a gente deve fazer uma análise do jogo de hoje e também comentar aí, fazer um pré-jogo do Palmeiras, falar de quais jogadores vêm, se tem algum tipo de desfalque, tanto para a LDU, tanto para o Palmeiras. Mas desde já, lembrando mais uma vez, deixa o like, curte, se inscreve, ativa o sininho, assista aos vídeos que a gente está voltando a postar o conteúdo aqui no canal, fazendo lives, temos outras coisas em mente, vídeos curtos, shorts. Então dá essa moral pro canal aí, curte e se inscreva. Até a próxima, tamo junto.